Como plantar couve? Na moda entre os que se preocupam com a saúde, o suco detox é uma bebida desintoxicante que tem a couve entre seus principais ingredientes. Triturada com frutas diversas, água de coco e barra ou outros alimentos, a folhosa é a preferida na composição da receita saudável por contar com muitas vitaminas, minerais e a mais equilibrada quantidade de nutrientes entre as hortaliças. Boa para refogados, recheios de tortas, sopas e também crua em saladas, a couve tem demanda no país inteiro. Com importante participação na elaboração do suco verde, que se torna cada vez mais popular entre a crescente população de brasileiros atentos a uma melhor qualidade de vida, sua procura está se ampliando no mercado. Fácil de plantar e de baixo custo para a instalação de uma horta que, inclusive, pode ser caseira, no fundo do quintal de residências, em vasos ou jardineiras. A couve também é uma ótima opção para complementar a renda mensal de quem tem pouca experiência com plantios. Originária da costa do Mediterrâneo, seu cultivo ocorre há mais de 2 milênios e hoje está espalhado pelo mundo. Da mesma espécie que o repolho, a couve-flor e o brócolis, a couve, por sua vez, é formada por folhas grandes e livres, que podem atingir de 60 centímetros a 1 metro. No varejo, é comum encontrar a versão lisa, a larga e na cor verde. Porém, há também cultivares crespas, estreitas, verde escuras, verde claras, roxas, rosadas, brancas ou esbranquiçadas. Pouco conhecida, existe ainda a couve ornamental, ou repolho. Ornamental, de diferentes tonalidades e padrões, utilizada como folhagem de jardins e decoração de ambientes. Embora seja uma planta herbácea de clima frio, a couve é resistente para se desenvolver em locais com temperatura acima dos 25 graus C. No entanto, em regiões quentes, a recomendação é cultivar a hortaliça durante o outono e o inverno e em área com parte sombreada. Sob calor acentuado, a qualidade das folhas fica prejudicada, com crescimento reduzido e aparência e sabor alterados. No momento da colheita, dê preferência para os horários de clima mais ameno, pois as folhas murcham rapidamente. Colheitas constantes são necessárias, pois as plantas começam a invadir o espaço uma das outras e tendem a tombar. Não demore muito além do prazo, pois a hortaliça pode ficar amarga e endurecer. Para colher folhas individualmente, comece pelas externas e deixe alguns brotos. Mãos à obra. Maior que início a couve-manteiga, de folhas verde claras, lisas e arredondadas, é a variedade mais comum no mercado nacional. Contudo, para instalar um canteiro da hortaliça, escolha a que seja mais adequada para se desenvolver no clima da região do plantio. Maior que ambiente. Há cultivares de couve que toleram temperaturas altas, mas a preferência é pelo clima ameno ou frio, que permite plantio durante o ano inteiro. O desenvolvimento da hortaliça se dá melhor em locais com alta luminosidade, inclusive com incidência direta dos raios solares, porém, com sombreamento parcial. Maior que propagação por meio de sementes. A semeadura pode ser em sementeira ou em outro recipiente, com uso de substratos comerciais à base de casca de pinos ou terra peneirada. Use de 2 a 3 sementes por célula a uma profundidade de cerca de 0,5 cm. Regue todos os dias. No desbaste, deixe uma planta após a germinação. Se a propagação for por mudas, use os rebentos que surgem de gemas axilares no caule principal de plantas adultas. Com 20 cm ou mais,
retire-os principalmente da lateral da base da planta, enraizando-os nas mesmas condições e com iguais insumos utilizados nas sementes. Maior que transplante quando as mudas das sementeiras atingirem de 4 a 6 folhas e, pelo menos, 10 centímetros de altura. Indica-se fazer o procedimento no fim da tarde ou em dias nublados e chuvosos. Em seguida, irrigue o solo. Maior que plantio sem que o solo fique encharcado, para evitar danos às raízes e o surgimento de doenças, mantenha-o sempre úmido. Por isso, o ideal é que o solo seja bem drenado, além de fértil, com boa disponibilidade de matéria orgânica e pH entre 6 e 7,5. Maior que adubação. O solo do canteiro deve ser bem preparado. Incorpore de 2 a 5 kg por metro quadrado de esterco bovino curtido e adição de fertilizante químico tipo NPK, de acordo com a análise de solo. Maior que espaçamentos. São necessários 15 centímetros para a couve crescer em um vaso de, no mínimo, 25 centímetros de diâmetro. No canteiro, calcule de acordo com a variedade e as condições de cultivo. Porém, em geral, o espaçamento é de 80 centímetros a 1 metro entre linhas e de 50 centímetros entre plantas. Maior que cuidados. Corte a ponta do caule principal para que a couve mantenha altura e tamanho adequados para o manuseio e a colheita, além de favorecer o desenvolvimento dos brotos laterais. Como medida sanitária, retire folhas descoloridas, murchas ou com sinais de ataques de pragas. Maior que produção varia de acordo com a propagação, mas produzem entre 4 e 5 kg de folhas por ano por planta, cerca de 125 mil maços de 400 gramas por hectare em áreas comerciais. Mudas plantadas diretamente no canteiro têm folhas prontas em, aproximadamente, 50 dias. Já a couve oriunda de sementes somente após cerca de 90 dias. Faça a colheita de folhas com 20 a 40 centímetros de comprimento e de 20 a 25 centímetros de largura. Solo, úmido, mas bem drenado, com pH entre 6 e 7,5. Clima, ameno ou frio. Área mínima, pode ser cultivada, inclusive, em vasos. Colheita, cerca de 50 dias após o plantio de mudas e de 90 dias depois da semeadura. Custo: o preço das sementes varia de R$ 19,00, o equivalente a 10 gramas de uma variedade com cerca de 3.000 unidades, a R$ 25,00 o milheiro de um híbrido.